Sejam bem-vindos a mais um podcast especial, exclusivo. Estou com um convidado aqui, mas esse é mais especial, ele é especial em dobro, porque ele é muito famoso, conhecido nas redes sociais. Os vídeos dele estão viralizando, eu vi que seus vídeos estão engajando muito. Tá aqui ao meu lado o Dr. Gelris, mais conhecido como O raro advogado. o Raro Advogado. Uau, Você tá bem, meu irmão? tudo ótimo. Uma honra estar aqui com o Dr. Paulo, poder compartilhar essa mesa aqui desse podcast. Muito obrigado pelo convite. Muito bom, meu irmão. E você tem uma história de vida fenomenal, né? A gente vai falar de muitos temas aqui no podcast, da sua história de superação, da área de atuação da sua profissão, né? E do seu propósito de vida. Mas me responde uma pergunta. Géris, por que raro advogado? O raro, ele vem de uma dupla conotação. Eu Aham. tenho uma deficiência decorrente de uma doença rara, chamada de AMI. Uhum. AMI, apesar do nome parecer bonitinho, né? AMI Aham. significa atrofia muscular espinhal. É a segunda doença que mais mata crianças até os 5 anos de idade. Eu sou um sobrevivente, um raro. Eu estou com 31 anos de idade. O médico me chama de dinossauro, porque não Aham. tem como explicar na literatura médica como estar vivo todo esse tempo com o grau da doença que eu tenho. Uau. Então você é um milagre. Um milagre. Um milagre. Muito bom, meu irmão. Eu tenho umas perguntas aqui até polêmicas. E Adoro. você nasceu com uma alimentação ou com um propósito maior? Eu sempre escuto dizer que o problema não está no combustível que a gente recebe. O problema ele está na nossa capacidade de absorver esse combustível. Então, quando eu falo de limitação, a minha mente ela não entende isso. A minha mente ela só vê propósito. Uhum. Então, se a gente pegar hoje uma gasolina de avião, querosene, né, da aviação, e colocar num Uno, Uhum. não vai funcionar. Mas Sim. não é combustível, mesma coisa? É combustível. Mas o tipo de ferramenta, o tipo de máquina, o tipo de veículo que está ali não é compatível. Então, para mim, eu não vejo limitação, eu vejo só propósito. Um propósito de vida. E como que foi para você chegar onde você está hoje? Porque as pessoas no Brasil e no mundo desistem por poucas coisas. Porque amanheceu triste, porque amanheceu chovendo, mas você prosseguiu. E você se formou, e você tem profissão. Conta para mim essa parte. Dificuldades a gente tem, Uhum. desafios, né, que são feitos para serem superados. Toda vez que a gente se depara com quem é da época dos games, né, tinha um chefão, né, no final da fase tem sempre o chefão. Mas Aham. o chefão não é para parar você, é para te fazer chegar no próximo nível. Então, todos esses desafios eu enxergo como oportunidades para chegar no próximo nível. Não estou dizendo aqui para vocês que foi fácil, foi tranquilo, mamão com açúcar. Não, não é isso. Eu estou dizendo Uhum. que, apesar de todos os desafios, é possível a gente superar. E qual foi o momento que você decidiu não aceitar esse diagnóstico? Eu me recordo que eu tinha de 7 para 8 anos. Meu sonho era ser um fardado. Eu queria ser da polícia. É mesmo? E alguém veio e me disse: olha, não existe policial de cadeira de rodas. Então você precisa pensar em algo diferente. E esse alguém era um amigo policial, uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande, o Rock. E eu falei: Rock, o Aham. que acontece então depois que o policial pega o bandido? Ele falou: a gente leva para delegacia. Ele explicou em outras palavras, obviamente, né? E aí vem Aham. o delegado, vem o promotor, vem o juiz, vem o advogado, e todos eles têm algo em comum. E eu falei: o que que é? Me conta. Ele falou: todos têm que fazer direito. Eu falei: então é isso que eu quero para minha vida, eu quero fazer direito. E quando eu Uhum. falei isso pela primeira vez numa reunião de família, meu pai disse: moleque, se enxerga. Você não consegue segurar um copo com água. Você só movimenta do pescoço para cima e os dedos, nada além disso. Mania de grandeza. Seu pai é motorista de ônibus, sua mãe é empregada doméstica. E você aí falando de fazer direito.
Não vai dar certo. E ele foi e me deu um espelho de presente. E foi ali que eu tive a virada de chave. Quando eu me olho no espelho e eu vejo a capacidade que ainda me resta. Ao invés de reclamar pelo que eu não tenho, eu comecei a perceber o tanto que ainda me sobrava. Poxa, eu ainda falo. Eu ainda consigo movimentar do pescoço para cima. Eu ainda consigo movimentar os dedos. Tem míssil hoje em dia teleguiado com a ponta dos dedos. Dá pra gente fazer tanta coisa, não é mesmo? Uau. Então, tem aquela teoria do copo meio Sim. cheio, meio vazio. Eu sempre enxerguei o copo meio cheio. Parabéns. O que Obrigado. você diria para uma pessoa que usa a dificuldade como desculpa? Tem uma frase que eu gosto muito dela, é uma frase de minha autoria, e eu falo sempre para as pessoas que me falam que estão pensando em desistir. E eu digo, olha, a desculpa é o analgésico que alivia a dor do fracassado. Sabe quando você pega uma dipirona e você toma? Tô com uma dor de cabeça. Ah, toma dipirona. Vai resolver o problema? Não, não vai. Vai mascarar, aliviar. A desculpa é a mesma coisa. E todas as vezes que você se depara com alguém que é bom em dar desculpa, essa pessoa não é boa em mais nada. Então, tá na hora de você parar de mascarar as suas dores e enfrentar elas de uma vez por todas. E para cima mesmo, para de tomar dipirona, para de procrastinar, para de jogar a sua vida para trás. A responsabilidade é sua, assume ela, bate no peito e vai para cima, porque não tem como dar errado. Tô te falando, só mexe do pescoço para cima e a ponta dos dedos. Qual que é a tua dificuldade? Uau. Géuris, você falando, parece até fácil viver o que você vive. Mas essa é a dádiva de quem aprendeu a ter constância e resiliência, né? Parece ser fácil, né? O que a gente faz. Me conta um pouquinho assim, esse caminho que você vem seguindo, esses desafios que você tem encontrado hoje, como é que você lida com esses desafios no dia a dia? Perfeito. São muitas portas na cara. Não é fácil. Penso até autorização para entrar em Com alguns certeza. pormenores, posso? Deve. Porque assim, quando a gente olha, né, o Gélios arrumadinho na cadeira de terno e tal, parece realmente que é fácil. Mas por trás disso tudo tem alguém que me dá banho, tem alguém que me limpa, tem alguém que põe comida na minha boca, tem alguém que penteia o meu cabelo. Isso para alguns seria normal. Fazer, acordar, você simplesmente acorda, levanta do seu leito, faz as suas coisas, escova o seu dente e tal. Eu não, eu tenho que ter alguém o tempo todo para fazer isso. Mas eu gosto de observar que ainda bem que eu tenho alguém que faz isso por mim. Ainda bem que existem formas hoje que a gente consegue garantir o acesso a um direito básico fundamental, por exemplo, de um home care, que é uma figura de um enfermeiro, de um técnico de enfermagem e tal, que vai lá, que ajuda. Meus pais já não dão conta mais de fazer isso sozinho. Então, assim, isso é um direito. E a gente, lutando, a gente alcança. Então, ao invés de ficar pegando todas as dificuldades, colocando elas debaixo do braço e usando como muleta para ficar escorado, e estaria tudo bem. Se eu estivesse em casa agora, plena sexta-feira, 4 e pouco da tarde, lá encostado no sofá, tomando um Nescau e assistindo Netflix, ninguém poderia falar nada sobre isso comigo, porque eu tenho todas as desculpas do mundo para estar nessa condição. Mas eu resolvi que eu faria diferente, porque isso não é para mim. E quantas vezes, Dr. Paulo, que o nosso propósito arde dentro do coração e a gente joga ele para trás e fala: ah, não é para mim não, sabe? Vai ser difícil. Nossa, vai ser complicado. Nossa, imagina eu ter que isso, eu ter que aquilo. Meu, dá valor para tua vida. Dá valor para aquilo que você tem, que é de graça, chamado saúde. E isso ninguém pode tirar de você. Muito bom. E onde que Deus entra nisso na sua vida? Deus, ele é tudo. Ele é desde o primeiro momento do meu acordar até
o último momento do meu dormir. Ele é tudo. Eu não conseguiria alcançar e conquistar tudo que eu conquistei se não fosse através dele. Hoje ele ocupa uma posição que está acima até mesmo das minhas próprias vontades. Em tudo que eu faço, eu peço autorização, eu converso com ele e eu tenho visto as mãos dele agir sobre a minha vida em todos os aspectos. E posso dizer com toda a tranquilidade do mundo, todo aquele que bate, a porta se abre. Todo aquele que pede, recebe. Porque é a partir daí que todas as coisas acontecem. E não estou falando de religião aqui, tá? Eu estou falando de um ser que transcende qualquer explicação humana ou qualquer caixinha que poderia ser uma religião na vida de qualquer pessoa. Eu estou falando de um ser que, antes mesmo do universo, ele já estava lá. Uau. Deus é tudo, né, amigo? Tudo. Deus é responsável por a gente ocupar a posição que a gente ocupa, né? Sem dúvidas. E para nos ajudar no deserto. Realmente. Teve um momento da vida que você passou um deserto maior, além da alimentação, é claro, em razão do seu nascimento. Teve um momento assim que marcou muito você? Eu cheguei a ter 8 pneumonias em um único ano. Uhum. Foi um dos anos que eu mais fiquei hospitalizado, em que os médicos disseram que eu tinha perdido aí, a minha capacidade respiratória. Hoje eu tenho 16% dos 2 pulmões funcionando. Somar a capacidade pulmonar dos dois, dá 16% do que uma pessoa normal respira. É. Mas, vamos dizer, foi um vale, né? Era para eu respirar por aparelhos, era para eu estar traqueostomizado, era para eu estar numa condição completamente diferente dessa que vocês estão vendo. Mas isso são só momentos, sabe? Nós estamos aqui para cumprir um propósito. E se o meu propósito ainda não foi cumprido, eu posso ter total certeza de que eu não vou partir enquanto eu não cumprir esse propósito. E qual o seu maior propósito hoje? Levar a mensagem para que outras pessoas conheçam e saibam que é possível, independentemente de qualquer obstáculo que se ponha contra a sua vida. Tudo é possível, tudo. Basta a pessoa acreditar. Ela tem que ter fé. Ah, mas eu quero algo que é impossível. Quer mais impossível do que isso? Um cara mexendo só do pescoço para cima e a ponta dos dedos, formar em direito, 5 pós-graduações, um mestrado, um doutorado. Como assim? Como assim? Ninguém explica. Ninguém explica. Mas a força de vontade alinhada com esses princípios, com esses valores, nada pode parar. Eu vejo muita força no seu olhar, né? E é engraçado porque eu vejo mais fragilidade nas pessoas quando eu olho para elas do que força. Então você já se considera uma exceção à regra, Uau. né? Não tô falando para te agradar, não. Tô falando a realidade. Que a gente chega num ponto que fiz muitos eventos, né, cara? E aqui estou nesse ambiente corporativo que envolve muitas pessoas. Então, o olhar revela muita coisa, sabe? O olhar revela seriedade, firmeza ou medo, de repente. Tristeza, angústia. E eu não consigo sentir que você está sofrendo, não. Não dá para perceber que você está sofrendo, que você está triste, né? Que está com dor. Muito pelo contrário. Passa a sensação de que está a fim de fazer mais negócios e entender mais coisas. Bora pra cima. E falando até um pouco nisso, onde que entrou o digital na sua vida? Porque você seguiu esse caminho no digital e está indo bem, pelo visto, né? Sim. O digital, ele veio como uma oportunidade, né? Que chegou até mim. Eu sempre fui muito da tecnologia. Então, antes de ser advogado, eu era técnico em informática. Consertava nos computadorzinhos com a ajuda dos meus pais e tal. Você gostava já da... Já gostava muito, né? E o direito, quando ele chega na minha vida, eu me deparo com vários e vários arquivos para serem lidos, né? Petições para serem digitadas e tal. E aí eu comecei a interessar muito pelo digital. E ir mais a fundo nisso. Entender os produtos que hoje o mercado oferece
e aí criar os meus próprios produtos, gerar autoridade nas redes sociais, me aproximando aí do nosso grande mestre, né, o Pablo, né, me aproximando da sua pessoa também. Eu fui enxergando essas possibilidades e criando dentro do nosso ecossistema alguns produtos que venham a agregar na vida não só do advogado com deficiência, mas agregar na vida da parcela da população em geral que busca muitas vezes um auxílio, um apoio e não encontra. Não encontra, como eu já busquei várias vezes e não encontrei. Então eu fiz da minha dor um propósito, um produto, e a gente vai distribuindo esses produtos para as pessoas que mais precisam. E a tua área de atuação é dentro do direito da saúde? Hoje eu atuo 100% no direito da saúde. E qual que é o que você ajuda as pessoas nessa área? Medicamentos de alto custo, cirurgias eletivas que estão há longos anos de espera se arrastando, pessoas que estão em situação de risco, internadas, muitas das vezes aguardando uma transferência de uma UPA para um hospital e tem a ficha cross negada. Então, toda essa parte de atuação. Essa semana eu peguei um caso completamente atípico, que foi de uma cliente que foi presa por engano e ela acabou desmaiando dentro da cela da penitenciária. E aí me chamaram até lá e a gente fez todo um trabalho para explicar as condições de saúde dela. Eu sou formado como doutor em Direito da Saúde, então tenho um pouco de conhecimento médico. Então a gente leva essa informação, traduz do médico para o juridiquês e apresenta para aqueles que são as autoridades incumbidas no caso, para facilitar o dia a dia dessas pessoas. Então é bem dinâmico. Então, vários pedidos são negados, ou o Estado não fornece um medicamento ou um tratamento, e você ajuda essas pessoas A conseguir. a conseguir através de um processo judicial. Isso. Quais são os casos que mais surgem hoje? Hoje nós temos muitos casos de câncer, né, que exigem uma atenção muito especial e rápida, né? O câncer é uma doença muito agressiva e para ele se transformar em uma metástase, né, espalhar pelo corpo do paciente, é muito rápido. Então a gente tem que agir de forma muito assertiva para garantir o melhor acesso ao melhor tratamento num curto espaço de tempo. Então isso é um dos maiores desafios hoje do nosso escritório. E aí as doenças raras, que geralmente são medicamentos órfãos, são medicamentos únicos e exclusivos. Ah, eu tô com dor de cabeça. É, legal. Ó, toma dipirona que passa, toma um Neosaldina que passa, ó, toma enfim, tem uma vasta gama de medicações. Para doença rara, não existe. É só um único tratamento. Então, por exemplo, hoje, para a doença que eu tenho, que é a atrofia muscular espinhal, existe um tratamento chamado de Zolgensma, que é uma dose única, só pode ser tomada até os 2 anos e 4 meses de vida do paciente, e ele é a cura. Só que custa 12 milhões de reais. Uau! Então, uma família não teria condições de pagar isso. Então, é esse paciente que chega para mim, geralmente ele chega ali com 1 ano e 8 meses, pós-diagnóstico, e a gente tem 6 meses para conseguir esse tratamento, que é dentro ali da etapa de que ele pode usar esse tratamento. E qual que é o procedimento? Uma pessoa que está passando por esse problema, o que ela deve fazer? Primeira coisa, tem que ter um relatório médico bem fundamentado, né, bem explícito, e buscar a ajuda de um profissional de direito que vai poder auxiliar ela, que vai ter o conhecimento aprofundado, porque não adianta simplesmente ser advogado. Tem que saber o que está fazendo. Porque se você entra uma vez, a liminar nega, aí você tem que emendar a inicial, alguma coisa nesse sentido e tal, são meses perdidos, passou a brecha ali do que o medicamento faz efeito, não adianta mais. Sim. Esse medicamento vai ser negado posteriormente porque passou o prazo definido com a própria bula do remédio, que não pode ser aplicado depois disso. E tem obtido êxito? Doutor, vou te falar uma verdade. 90% dos casos de demanda de saúde são deferidos. São dados, tá, do próprio CNJ. Se você quiser acessar e buscar, você que está em casa, dá lá uma pesquisadinha, vocês vão ver que 90% dos casos de saúde são deferidos pelo Poder Judiciário. Gêneros, mas esses outros 10%? Falta de aptidão técnica do advogado.
Uau, deficiência técnica. técnica. Uau. E quem mais sofre hoje, Georges? É o paciente ou a família, nesse caso? Olha, quando se trata de pacientes infantis, né, Aham. são um sofrimento muito grande por parte da família. Uhum. E quando nós estamos diante de um adulto, de um cenário de um CA, por exemplo, de mama, alguma coisa nesse sentido, nós vemos que, apesar do paciente estar sofrendo maior as dores, a família também sente o fato de que o paciente está definhando e que vai perder esse paciente muito em breve. Então, se nós juntássemos dentro desse universo de direito da saúde, a maior preocupação hoje são com os familiares. São os familiares, São né? os familiares, Recai aí um peso e uma dor muito grande para a família, né? realmente. Hoje você considera que quem não conhece o direito pode perder a vida? Totalmente uma frase muito pontual. Muito pontual, né? Muito pontual. Não conhece o direito, pode perder a vida. Pode perder a vida. E aí que a Já, gente já tomou atua. conhecimento de algum caso que o paciente perdeu a vida por não ter se socorrido a uma pessoa como você, por exemplo? Tivemos um caso em que chegou para mim, já estava distribuída a ação, né? Aham, O paciente ele tinha um diagnóstico de fibrose cística, aham. ele precisava de um tratamento muito específico e o patrono que estava ali pela causa, ele ficou insistindo muito na questão do benefício da justiça gratuita para não recolher uma custa aí de 8 mil e poucos reais. E infelizmente o paciente veio a óbito antes de resolver a questão das custas. A Uau, fazenda nem foi intimada para fornecer o tratamento. que tristeza, hein? Que tristeza. E por que que os tratamentos existem, mas não chegam para as pessoas que precisam no Brasil? Hoje nós temos um sistema de saúde, doutor, que ele é um dos melhores do mundo, tá? O Uhum, SUS, assim, por mais que tenha as suas falhas, seus déficits, que com certeza todo mundo conhece, mas é um dos melhores e mais estruturados do mundo. Se você for hoje nos Estados Unidos e perguntar, tem saúde pública aqui? Não existe isso. Não existe. Da forma como tem no Brasil, não existe. Nenhum outro país do mundo tem, né? Então uhum, nós somos modelo universal. Porém, a gestão disso é feita de forma muito burocrática. E aí que entra a judicialização para facilitar, para poder trazer o uhum, acesso efetivo a esses uhum. tratamentos. Aí você entra com uma, duas, três, 10 ações, de repente eles vão acender um alerta lá e vão trazer esse medicamento e vão incorporar de alguma forma no SUS. Essa judicialização, Gelris, ela é uma solução ou um sintoma de um problema maior? A judicialização, eu costumo brincar e falar assim, que Aham, ela é o Fashion Week da indústria farmacêutica, né? Nós temos hoje o Fashion Week, né, que é onde apresenta as modas e tal. aham, Dentro da saúde, a judicialização ela é o Fashion Week, aham, porque é onde apresentam-se os novos medicamentos, as tecnologias que, como eu dizia, órfãs. aham, Porém, ela hoje é o único meio que o paciente tem. aham. Imagina, 1 ano e 8 meses de idade, ele tem até os 2 anos e 4 meses para fazer o tratamento. Esse processo de incorporação do medicamento ao SUS pode levar Aham. 5, 10 anos. É, Então, esse paciente pode esperar? É a única chance que ele tem. é a única E aí chance nós que ele temos tem. hoje crianças andando, correndo, brincando, coisas que eu não tive oportunidade e nem meus 2 irmãos, que eu tive 2 irmãos com a mesma doença que faleceram, infelizmente, dentro da expectativa de vida de 5 anos. E o SUS, Gelris, é ruim ou mal gerenciado? Mal gerenciado, E quem é o culpado disso? infelizmente. Nós, Nós? nós, esse ano é ano de eleições, né? E não vou entrar em mérito aqui, mas é fato que nós temos feito péssimas escolhas com relação aos nossos Aham. gestores e isso traz uma marca na vida das pessoas de maneira que fica mesmo manchado, né? Eu não sei se você sabe, meu pai era médico, cardiologista e adorava atuar no SUS. Propósito de vida dele, não quis se tornar empresário da medicina,
E sempre atendeu a população mais pobre, né? E eu, Uhum. durante a advocacia, atendi muitas pessoas, muitos trabalhadores também. Talvez imbuído por essa missão que ele teve. E ele sempre defendeu, né, o SUS no sentido de que é possível ter tratamentos bons, tratamentos mais dignos, né, para a população. Ele sempre falou isso. Mas tem uma coisa que ele falava muito, Géuris, que eu acho que você partilha mais ou menos do mesmo ideal. Ele falava assim, eu não acredito em doença. Quando ele falava, eu não acredito em doença, eu falava assim, cara, que chato, né? Eu tô precisando de um remédio, ele fica falando que não acredita em doença. Aí ele, eu não acredito em doença. Um dia eu mudei para Alphaville e aqui o tempo é diferente de outras regiões, é mais frio, né? E aí minha filha toda hora ficava com dor na garganta, toda hora. Aí um dia à noite eu fiz uma oração barra mentalização, aplicando, né, os princípios lá do ecossistema. Falei, vou fazer, vamos ver se funciona isso. Falei, eu não aceito essa doença na minha filha. E pronto, a garganta dela inchou por 5, 6 dias. Eu falei, fui vencido, não funcionou. Fui no hospital, falei, médico, avalie. Realmente está curada? Não está? Está piorando? Porque agora vai precisar de um antibiótico mais forte, pensei comigo. Uhum. O médico falou, não, está curada. Dali para cá, ou seja, há 3 anos, eu nunca mais vi minha filha com problema na garganta. Então, eu acredito muito na cura, e acredito muito que a gente carrega isso. E você já presenciou essa cura? Você já viveu essa cura? Você acredita nisso? Acredito muito. Como eu dizia, né? 16% dos 2 pulmões apenas funcionando. E eu tô aqui respirando normal, sem aparelho, sem nada. Na literatura médica, eu teria que estar agora, nesse exato momento, com um BiPAP ou um CPAP aqui, uma Aham, traqueostomia e respirando por traqueostomia. aparelho. Era como eu deveria estar. Sim. Mas eu também não acredito na minha doença. Eu acredito em propósito. E eu estou aqui por um propósito. Uau. E o maior desafio é a cadeira de rodas ou a mente das pessoas? Sem dúvida, são as mentes das pessoas. É. São as mentes. Eu tenho alguns novos desafios para enfrentá-los. E a primeira coisa que todo mundo me pergunta, mesmo depois de ter conquistado tudo que conquistei, Aham. eles olham para mim e falam assim: Mas você não vê que não vai dar certo? Você não vê que não é para você? Que você não vai conseguir? Daqui a pouco você vai estar arrependido de tudo e tal. Eu falo, mas parece que invalidou tudo que eu fiz até agora, né? Aham. Mas não é, é a limitação mesmo da mente das pessoas. Elas não conseguem enxergar além de um palmo na frente do nariz. E disciplina vence talento? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Só que a gente tem que fazer aqui um paralelo, Aham. porque o talento ele é importante. Porque ele encanta, né? No primeiro momento. Só que é a disciplina que traz a constância. Então, é importante sim você ter talento, tá? Não estou invalidando aqui talento de forma alguma. Aham. Mas se você não tiver disciplina, se você não tiver ali todos os dias, na constância, focado, fazendo o que tem que ser feito, não vai adiantar você ter apenas o talento. Muito bom, meu amigo. Muito bom. Ô, Géuris, e agora falando um pouco dos seus produtos que estão ajudando pessoas, além da advocacia, que você ajuda muitas pessoas a conseguirem obterem os direitos delas, né? E até evitando a morte delas, né? E é interessante, você precisa conhecer uma pessoa, um amigo meu, o Dr. Marcos, é neurocirurgião. Ele tem uma birra com um plano de saúde, cara. Então é um propósito muito parecido aí, vou te apresentar ele. Mas a minha pergunta é assim: esses produtos, você tem produtos digitais hoje que podem ajudar pessoas, não só clientes que precisam de advogado, mas também pessoas que precisam aprender com você? Temos sim. Hoje, dentro do nosso ecossistema, a gente tem um propósito de Hum, levar essa questão da mentalização, né? A uhum, mentalidade forte mesmo. Não vou dizer indestrutível, porque não existe nada que seja indestrutível, mas existe pessoas que forjaram as suas mentes para seguir
avante, independentemente de qual for o obstáculo. Então, hoje nós temos o Haro Mentor, né, que seria uma mentoria voltada para pessoas que querem estruturar essa Aham. sua mente, que querem buscar algo a mais, que querem estar diante do seu público e poder realmente transferir aquilo que lhe foi dado como propósito, né? Todos nós temos um propósito. O Dr. Paulo tem um propósito, eu tenho um propósito, todos nós Uhum. temos. Então, qual é o meu propósito? Muitas das vezes as pessoas estão perdidas, elas nem imaginam por Uhum. que elas estão aqui, o que é que elas estão fazendo com a vida delas, não é mesmo? Então, Uhum. através dessa mentoria, a gente consegue direcionar as pessoas, e muitos falam, né? É, o alinhamento de corpo, Uhum. alma e espírito. Mas eu fui um pouco ousado e eu fiz o inverso. Aham. Porque se o nosso espírito não tiver primeiro alinhado, e depois a nossa alma, para por último a gente alinhar o corpo, porque de onde vem? Não é de dentro para fora? Sim. Então as pessoas elas costumam fazer o inverso. Eu estou com sobrepeso, preciso emagrecer. Opa, já sei, vou fazer uma bariátrica. Muitos clientes me procuram. Doutor, eu preciso fazer uma bariátrica, o plano negou. Eu falo, ótimo, que bom que o plano negou. Mas deixa eu te perguntar, como é que tá a mente aí? Porque você vai lá, faz a bariátrica, põe um anel, faz isso, faz aquilo e tal. Beleza. Mas você vai continuar comendo igual um doido? Uhum. O que vai Com adiantar? certeza. Daqui a pouco você vai perder tudo aquilo que você fez. Então, através dessa mentoria, a gente gosta de trabalhar espírito, alma e depois a gente fala sobre o corpo. Espírito, alma e corpo. É o inverso É o do que a inverso. maioria fala. Muito bom, meu amigo. E como que as pessoas fazem para achar você e também participar e entrar na sua mentoria? Perfeito. Eu estou em todas as redes sociais como Raro Advogado. @Raro Advogado foi um presente aí que o Pablo me deu, né? Eu antes estava na rede como Geures ADV. Aí falava, mas Geures, como que é isso? É J, é G, é U, é L, enfim. E aí veio essa ideia brilhante aí do cabeça pensante, né? Ele é genial, né? Fala sério. Falou, cara, você é raro. Então, raro advogado. É mesmo. Qual E evento pegou. foi esse? Esse evento foi num evento de debate para Aham. presidentes que nós estávamos lá na plataforma e eu subi como um dos Ah, influencers lá no palco. uau, que massa. É, então você já conhece bem a figura, né, o Pablo. Conheço. É, o Pablo tá aí nessa missão esse ano, né? Vamos torcer que dê certo e a gente tem aí estado junto com ele aí, estive no aniversário com ele, né, nos últimos. É, a galera acompanha muito o Pablo. O Pablo das redes sociais é o Pablo da vida real. Ele é daquele jeito. Só que assim, ele é uma pessoa que ele não para. Ele não para. Simplesmente, eu não sei se ele vai parar um dia, não. Acho difícil. Acho bem difícil, assim como nós, né? Aham, Depois que a gente começa, a gente também não para, né? Não se desafia. verdade. Meu amigo, e partindo agora aqui, infelizmente, né, para o encerramento desse podcast, dessa participação, qual mensagem hoje você passaria para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Estudantes, profissionais, pessoas que estão precisando de ajuda? O que que você falaria naquela tela ali, ó, naquela câmera? Uau. Eu tenho uma mensagem muito importante para você que está nos assistindo. Onde quer que você esteja agora, imagine que nós temos uma lâmpada aqui na minha frente. Sabe aquela lâmpada do gênio que a gente esfrega, sai o gênio de dentro dela e a gente tem o direito de fazer 3 pedidos, não é mesmo? Mas esse gênio, doutor, ele é um gênio um pouco mais modesto. Ele só dá direito a um pedido. E imagine que eu estou esfregando essa lâmpada agora. Eu tenho direito a um único desejo. E o meu desejo, nesse momento, é que a sua vida seja abençoada de tamanha forma que você possa entender que, com a devida licença poética para usar esse termo, se um aleijado que mexe do pescoço para cima só e a ponta dos dedos conseguiu chegar onde chegou, conseguiu conquistar o que conquistou,
conseguiu incorporar ao SUS mais de 2,8 bilhões de reais em tratamento para as pessoas com doenças raras. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a dificuldade que você tem mesmo? Qual é o tamanho do teu desafio? Eu espero muito, de coração, que o meu desejo seja que você entenda que não existe nada, nada incapaz de ser superado por aquele que acredita de uma forma fidedigna que existe um ser que a cada passo que você der, ele vai dar dois ao seu encontro. Uau! E eu lembrei de uma frase aqui. Essa você vai guardar também. Claro. O vencedor é o perdedor que tentou mais uma vez. Uau. Sensacional. O vencedor é o perdedor que tentou mais uma vez. Cara, eu tenho algumas referências na vida, tá? Eu, quando amanheço e vou treinar, eu ouço muito podcast, muitos vídeos de quem venceu em todas as áreas, tá? Não é só jurídica e nem de mentalidade, mentalidade principalmente. Mas é Ayrton Senna, lutadores de UFC, algumas estrelas que chegaram onde chegaram, foi por conta da mentalidade forte. Mas você também se tornou uma luz aqui, cara. Se tornou uma Uau. bússola. Um dia o Pablo olhou pra mim e falou: "Você é uma bússola." Eu falei: "Bússola?" Do nada, ele solta umas coisas e some, né? Some no caminho, na braquiária. Aham. Soltou essa. Depois de me humilhar muito, né? E essas coisas a gente não conta. Mas ele bate, tá? Muito. Pra quem ficar perto dele. Imagino. Aí ele me soltou essa. Aí eu cheguei pra Raíssa, minha esposa. Falei assim: "Como assim, bússola?" Ela falou assim: "Você não entendeu?" Eu falei: "Não. Bússola é uma direção." E hoje, vocês estarem aqui presentes, os mentorados e você aqui, se tornou uma bússola para mim e para o Bachega. Você sabe por quê? Uau. Tem coisas que eu não posso revelar, mas a gente é luz na escuridão. E a escuridão hoje é maior que a luz. Mas uma luz ilumina Muito. muito. Entendeu? Então a gente está numa jornada de crescimento no ambiente corporativo, no ambiente quando envolve dinheiro, muito dinheiro, Gelson. Não adianta o cara falar para você, falar que ele é bom. Ele tem desejos, vontades. Ele vai olhar para você e vai achar que é bom, mas onde tem muito dinheiro, existe muita toxicidade. E eu não estou estimulando que as pessoas não queiram isso, muito pelo contrário, todo mundo tem que prosperar. Mas é pisando em ovos. E que nessa sua jornada de crescimento, você lembre-se disso que eu estou te falando. Entendeu? É um amadurecimento em outro nível, né? Você tem me acompanhado desde o início, né? Da DVX. Sim. Eu vejo outro homem na minha frente, eu tenho certeza que você vê outro homem na sua frente. Sem dúvidas. O quanto que a evolução ela vem através do desafio, né, cara? E você vem se Perfeito. desafiando. Olha só, quantas horas você levou para chegar até aqui hoje? Quase 4 horas. Quase 4 horas. Uau. Com trânsito e tudo. Com trânsito e tudo. Mas cheguei adiantado. Chegou adiantado. E não nem vou criticar, mas quem tava com as pernas intactas chegou atrasado. Meu amigo, que Deus continue abençoando a sua vida, que você Amém. seja essa luz nas trevas e essa bússola na vida das pessoas. Muito As obrigado. pessoas vão olhar, você não vai passar despercebido, mas não pela condição que você está, mas a bússola é uma direção. As pessoas estão perdidas e ela precisa de uma direção. Entendeu? A bússola significa isso. Você dá uma direção para as pessoas. Que você não perca nesse caminho esse brilho, né? Esse olhar simples. Porque conforme a gente vai convivendo com o mal, a gente também quer se tornar um. A gente passa a desconfiar mais das pessoas, se torna uma pessoa mais fechada. Nossos pais não erraram quando nos falaram isso. Muito cuidado com aquela pessoa, né? Hoje meu pai não é mais vivo. O seu pai está aqui do seu lado. Tá Eu aqui. esqueci o nome dele. Como é que é o seu nome? Manuel. Manuel. O Manuel tá aqui ao lado do filho. Né? E eles não erraram quanto a isso, não. Isso não foi exagero da parte deles. Só que assim, eles não souberam lidar com as feridas.
E eles preferiram se esconder um pouquinho mais, para garantir que ninguém mais machucasse. É um caminho bom? Claro que é. Mas quando você é lançado na selva e o mundo é uma selva, você vai ter que tratar a ferida no caminho da selva. Senão você não consegue chegar lá. O Realmente. medo não vai deixar você chegar onde você quer chegar. Então não desista, não importa o que aconteça. Continua. Porque o Silvio Santos já disse, o bem sempre vence o mal. Verdade. O mal pode vencer por um tempo, mas o bem sempre vencerá o mal. Qual? E você saiu da Sensacional. condição de mentorado para um amigo, Oh, muito obrigado, uma já há honra. algum tempo. Verdade. Uma honra fazer parte do seu ecossistema, de poder estar junto, de poder contribuir de alguma forma e de aprender todos os dias com essa pessoa tão incrível que é o Dr. Paulo Corrales. Amém. Obrigado, tamo junto. E que você consiga levar luz nas trevas, tá? Caminhe ao lado de pessoas que carregam luz, tá? Procure. Ainda que você esteja perdido, tem alguém iluminado ao seu lado. Porque essa perdição, ela existe para qualquer ser humano, mas é bom você ter uma luz perto para sempre te lembrar do caminho, né? Nós temos um ponto em comum, que é a igreja, a congregação sempre trouxe isso aí, né? Sim, Esse podcast era para ser por mais tempo, né? Mas não dá, que temos mais 2 pessoas esperando aí. verdade, verdade. Muito obrigado, doutor. Uma honra estar aqui, uma honra poder compartilhar e beber dessa água, desse poço de sabedoria que o doutor é na nossa vida. E nós temos um convite especial para você. O segundo Congresso Brasileiro de Precatórios vai ter uma pessoa aí que estará conosco, né, doutor? Será? Será? Estão dizendo por aí. O pau que rola nas redes É que o segundo Congresso Brasileiro de Precatórios vai ser incrível. pode confirmar sua participação? Tamo juntos, com certeza. Compromisso assumido. Muito bom. Então, você que quer estar conosco no segundo Congresso Brasileiro de Precatórios vai acontecer nos dias 19 e 20 de maio. Tamo junto. Tamo junto. É isso, meus amigos. Esse é mais um podcast, mais um espaço reservado para você que busca aí conectar. Se você quer entender como funciona, você que está precisando de ajuda no direito da saúde, o Dr. Gero está aí, raro advogado das redes sociais. Você que quer aprender mais sobre mentalidade, evolução e buscar essa prosperidade, siga lá também as redes sociais dele, que ele está ali para te ajudar e está ali para realmente pegar na mão das pessoas e fazer elas caminharem, né? Com certeza. Conte conosco. Muito bom. Parabéns pelo caminho mais uma vez. Esse é mais um episódio. Tamo junto e nos vemos. Até a próxima.